Neste vídeo, o vídeo de número 12 da série sobre o surgimento do Anticristo, onde tenho focado a respeito do cenário que iria caracterizar a oportunidade ideal para o aparecimento do Anticristo, como alguém que traria equilíbrio, traria saída, luz para um mundo tão caótico e perdido, que ele iria se destacar como um possível pacificador, encabeçando um tratado, uma aliança que envolveria vários países, entre eles Israel. Porém, ele se aproveita do estado caótico em que o mundo afundaria, o abismo que iria recair sobre o mundo mediante uma escalada de algumas guerras ou conflitos que iria evoluir para algo maior. Na atualidade, com o pavor que existe com o uso de armas nucleares. Vamos lá, então eu tenho citado aqui algumas vezes e volto novamente a recordar com vocês algumas declarações mencionadas no livro O Controle Total de Vim Malgo. Vamos agora fazer neste vídeo um breve roteiro de um cenário possível do que seria atualmente uma terceira guerra mundial e os efeitos colaterais que ela iria trazer com a mudança da geopolítica e de medidas que iriam mudar o comportamento da sociedade mediante novos padrões, novas medidas que seriam tomadas devido à emergência desse mundo caótico. Então, vamos voltar aqui na citação que fiz no vídeo anterior de Grenville Clark, que disse: talvez sejam necessárias algumas bombas nucleares e diversos milhões de mortos. Por que isso? Para que o mundo seja impactado, sensibilizado com o horror das cenas de destruição e de um número elevadíssimo de perda de vidas, e um mundo assim tão abalado emocionalmente seria presa fácil para propostas draconianas, como a ideia de concentração de poder na mão de, por exemplo, um governo mundial. Um mundo onde o povo, a nível mundial, o povo no mundo inteiro tão impactado com a cobertura que temos hoje, estaria tão sensibilizado que eles não conseguiriam pensar no aspecto negativo ou perigoso por trás de uma decisão tão radical que seria a ideia de um governo mundial. Por quê? Vamos simplificar. Guerra, na ideia simplificada que é feita, que é apresentada, seria um conflito entre dois países que, com seus exércitos, declara guerra um contra o outro. E são dois países, como uma metáfora representando mais de um país envolvido no conflito, onde temos um grupo de cá e o outro do outro lado. Do outro lado do quê? De uma fronteira. Fronteiras dividem povos e possibilita a diferença de países. Mas se derrubassem as fronteiras, o povo seria um só. Sendo um só povo, logo, a base de governo seria uma. Logo, se o mundo inteiro é unido, ainda que inicialmente com a ideia inicial de se aceitar um processo inicial para um governo mundial, para um povo unido,
Que bonito, né? Fofo isso. Porém, com o risco de se entregar nas mãos de um grupo no alto escalão a concentração de poder a nível mundial para um governo mundial, que consequentemente estaria abolindo os exércitos, porque não faria mais sentido os exércitos, uma vez que está unido, então não há mais diferença entre um povo e outro por causa das fronteiras, porque elas seriam eliminadas. E assim, no lugar do exército, seria criada uma polícia mundial para pôr ordem, um estado policial. Enfim, então, mediante essa situação, boa parte das pessoas não tem noção do que isso significa, não reflete sobre isso. Vocês viram a ONU voltando a propor o fim da PM e a desmilitarização da PM? Enfim, isso é só uma ideia do que estamos vendo, onde as coisas vão parar. E mediante essa situação, o povo com medo, apavorado, temos aqui a declaração de Joseph Clark, que acrescentou: o povo acompanhará quando os líderes, os políticos, lhes disserem que não há outra alternativa. Não há outro meio? Não há outro meio? Não há. É o único meio. Tá? E temos declarações de pessoas que são tidas como altamente qualificadas, sabem o que estão dizendo, são pessoas estudadas, né, para dizer, como a Harold Urey, a única escapatória da destruição total da civilização será um governo mundial. Olha só como a coisa vem sendo articulada, né? Então, rapidamente, vamos fazer aqui um roteiro do que seria uma terceira guerra mundial na atual conjuntura. Tá? Bem, aqui nós temos, novamente, citando Arthur Lindenbaum, que na revista Diagnosem, de setembro de 1983, no contexto da Guerra Fria, em que o mundo vivia tensão entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, a Rússia encabeçando, né? Com a ameaça de que a qualquer momento o mundo poderia se deparar com uma deflagração nuclear entre ambos os países. E aí, o que acontece? Caso isso viesse a acontecer, inicialmente começaria com um conflito. Iriam tentar resolver isso numa guerra de menor porte. Mas a coisa vai tomando uma proporção maior, até que chegar ao ponto de um lado não aceita perder e parte para o desespero e faz uso de bombas atômicas, e o outro também seria obrigado a revidar. Então, temos aqui um resumo de Arthur Lindenbaum, onde ele diz o seguinte: quanto à duração, a Terceira Guerra Mundial será relativamente curta. Nela, a União Soviética, hoje Rússia, será aparentemente subjugada e então democratizada, entre aspas, pelo bloco ocidental. Os Estados Unidos se tornarão totalitários, mas completamente esgotados pela vitória, entre aspas, perderão em grande parte sua posição de destaque em favor de Jerusalém, ou seja, os Estados Unidos passa a ter desgastado pelo conflito, se vê na necessidade de pôr ordem no seu país, no seu quintal, que estará num estado de anarquia, e por isso ele é obrigado a recolher as tropas que se encontram fora do país e em grande parte concentradas no Oriente Médio para apoiar Israel, que é seu grande aliado no Oriente Médio, deixando Israel vulnerável para poder concentrar presença, reforço internamente no seu país para pôr ordem
E assim é estabelecido um estado policial nos Estados Unidos. E medidas emergentes, como um estado com poder maior, não democrático, precisa ser estabelecido pelo uso da força, se necessário, por ordem. Enfim. E assim, diz, os desgastados povos do Ocidente e do Oriente aclamarão juntos os libertadores, entre aspas, e benfeitores, que seriam aqueles que iam aparecer com propostas para a saída desse caos. Na base estimulante desse momento psicológico, os dois blocos podem ser fundidos. E o governo mundial pode ser proclamado. As Forças Armadas, com exceção de uma polícia internacional, como eu venho falando, serão dissolvidas, as Forças Armadas. Mas a polícia não. Aí seria criada uma polícia a nível internacional. E camuflado, né, sob a proposta, a ideia, a proclamação que será feita de que, calma, gente, a humanidade está num momento de transição. Isso é parte de uma transição para algo melhor agora. O pior já passou. Nós agora estamos indo rumo à paz, a uma era dourada, a tanto desejada, mas que foi a duras penas que chegamos a isso. Vamos nos concentrar agora no que virá de melhor. O passado triste, obscuro e terrível está ficando para trás. É a era dourada, é uma nova era. Mas tudo isso está camuflando uma ditadura mundial por trás dos panos. E a capital mundial e a sede mundial das então, ou atualmente, Nações Unidas será Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque ela estaria localizada no centro entre o leste e o oeste, entre o norte e o sul. Jerusalém, né, seria escolhida como o epicentro de uma representação para a assinatura de um acordo desse mundo pós-caótico, pós-guerra, para representar uma convergência entre o leste e o oeste e o norte e o sul. Ok. Esse foi o resumo que Arthur Lindenbaum faz aqui. Mas isso tem base, algum fundamento do que a profecia bíblica fala a respeito do que seria a escalada de conflitos que levará a algo maior e possibilitará o surgimento do anticristo? É o que veremos no próximo vídeo. Até lá.